A história da Páscoa, recontada por Gwyn Ellis e ilustrado por Steve Smallman, editora Thomas Nelson. Jesus pega emprestado um jumentinho, baseado no livro de Lucas 19. A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Deus deixou o Egito há muito tempo atrás. Depois disso, as pessoas de Deus celebraram a Páscoa todos os anos. Uma vez, Jesus e os seus seguidores mais próximos foram para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Antes deles chegarem lá, Jesus disse aos seus seguidores: "Vão dentro da cidade e achem para mim um burrinho bem novinho que está amarrado. Desamarre-o e traga-o para mim. Se alguém perguntar a vocês: aonde estão levando ele? Vocês dizem: o mestre precisa dele." Quando os homens trouxeram de volta o jumentinho amarrado, eles espalharam os seus casacos na parte de trás dele e Jesus, então, subiu no jumentinho. Jesus pega uma carona como um rei. O jumentinho começou a entrar na cidade fazendo barulho. As pessoas começaram a correr. Elas jogavam os seus casacos no chão para que o jumentinho andasse sobre elas. Algumas das pessoas lembraram o que a Escritura dizia: "O seu rei está vindo, sentado num jumentinho." A primeira ceia do Senhor. Enquanto Jesus e os seus seguidores mais próximos estavam comendo o jantar de Páscoa, Jesus pegou aquele pão e agradeceu a Deus. Ele quebrou o pão ao meio e disse: "Pegue esse pão e coma-o. Faça isso para você lembrar de mim." Depois ele pegou o copo e disse: "Quando você beber o suco de uva, lembre-se de mim." Jesus já sabia que aquele era a última refeição dele com os seus discípulos, porque ele estava perto de ser preso. Ele queria que os seus discípulos sempre se lembrassem dele. Jesus ora pedindo ajuda. Jesus e os seus discípulos saíram do jantar e foram para um jardim quieto. Jesus queria orar e pedir a Deus que o ajudasse a ser forte para aquilo que estava para acontecer. Ele pegou 3 dos seus seguidores, Pedro, Tiago e João, e pediu a eles que esperassem ele e orassem. Ele foi para dentro do jardim para orar e já era bem tarde e os homens estavam muito cansados. Eles não podiam manter seus olhos mais abertos para orar. Então, eles dormiram. Jesus acordou eles 2 vezes, mas eles voltaram a dormir de novo. Jesus é preso. Na terceira vez, quando Jesus acordou os seus seguidores, ele disse: "Nós precisamos ir. Aqui está o homem que se voltou contra mim." Então, eles viram uma grande multidão vindo na sua direção, carregando tochas de fogo em suas mãos para dentro do jardim. Judas, um dos seus seguidores, estava com eles. Ele beijou Jesus na bochecha para dar um sinal aos guardas para prenderem Jesus. Pedro, então, tirou a sua espada para fora e cortou a orelha do soldado. Jesus disse para Pedro colocar aquela espada novamente no lugar. E em seguida ele curou a orelha do guarda. Pilatos questiona Jesus.
Muitas pessoas amavam Jesus, mas existia ali muitas que não gostavam de Jesus. Depois que Jesus foi preso no jardim, ele foi levado à casa do sacerdote e em seguida para Pilatos, o governador romano da Judéia. Durante toda a noite, os governantes perguntaram a Jesus se ele era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que ele fosse. Finalmente, Pilatos disse que ele não pensava que Jesus era culpado de nada. Mas as pessoas que odiavam Jesus começaram a gritar, falando que Jesus tinha que morrer na cruz. Jesus é morto na cruz. Os soldados de Pilatos pegaram Jesus então e colocaram na cabeça dele uma coroa feita com espinhos e então começaram a rir dele. Então eles levaram Jesus para fora da cidade, para um lugar chamado Gólgota, para que então ele fosse morto na cruz. Às 9 horas da manhã, os soldados colocaram os pregos em Jesus na cruz. Eles também colocaram 2 ladrões do lado de Jesus, um à direita e um à esquerda. Um dia de escuridão. Enquanto Jesus estava na cruz, a terra ficou escura do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então Jesus morreu e lá aconteceu um grande terremoto. Quando a terra tremeu, a cortina fina do templo, entre o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar, se rasgou de cima a baixo. Agora as pessoas podiam ver dentro dos Santos dos Santos. Antes disso, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Quando os soldados na cruz viram o que aconteceu quando Jesus morreu, eles dobraram os seus joelhos e então acreditaram que ele realmente era o Filho de Deus. Jesus é colocado numa tumba. Um homem rico chamado José de Arimateia tinha uma tumba nova naquele lugar para um dia ser enterrado. Ele então pegou o corpo de Jesus da cruz e colocou ali na sua própria tumba vazia. José e os amigos de Jesus envolveram seu corpo com faixas de pano de linho bem cuidadosamente e o colocaram na tumba. Uma pedra gigante foi rolada e colocada até a porta. Os soldados romanos vieram então para guardar aquela tumba. Eles selaram a pedra de uma forma que ninguém poderia movê-la. A grande surpresa. No dia seguinte que Jesus havia sido enterrado, foi considerado como um dia santo, e os seus amigos permaneceram em suas casas. Então, bem no comecinho do domingo de manhã, no primeiro dia da semana, algumas mulheres vieram ver a tumba. Este era o 3º dia desde que Jesus tinha morrido. Quando as mulheres chegaram lá, elas não podiam acreditar. A pedra, aquela grande pedra, tinha sido removida. Um anjo de Deus estava sentado sobre ela. Os soldados estavam apavorados. Eles ficaram como se tivessem mortos, desmaiados no chão. Jesus está vivo! O anjo disse: não fiquem com medo, Jesus está vivo. E aquelas mulheres ficaram tão felizes.
que correram para contar aos amigos de Jesus. Alguns dos amigos de Jesus não acreditaram no que aquelas mulheres disseram, mas todas aquelas mulheres tinham dito a verdade. Jesus estava vivo. Ele tinha ressuscitado da morte. Aleluia! Jesus aparece numa sala para os seus amigos. Em uma noite, Jesus apareceu numa sala onde os amigos dele estavam ajuntados. Ele disse para que contassem a todos os amigos, famílias, vizinhos e até estranhos que ele estava vivo. Ele disse para que todos eles compartilhassem aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. Primeiro, eles deveriam contar para as pessoas que estavam em Jerusalém, mas então, depois, eles deveriam ir para todos os lugares e contar a todas as pessoas. Jesus disse para eles esperarem em Jerusalém, até que Deus enviasse um presente especial e poderoso para eles do céu. Jesus vai para o céu. Jesus guiou seus amigos por um caminho pequeno fora da cidade. Ele orou por eles e, enquanto eles estavam orando, ele começou a subir para o céu. Então, a nuvem veio e o cobriu, escondendo-o dos seus amigos. Como todos estavam ali parados naquele lugar, olhando fixamente para o céu, 2 anjos apareceram do lado deles e disseram: Jesus foi tirado de vocês agora e ele foi para o céu. Ele voltará um dia nas nuvens, assim como vocês viram ele subindo. E hoje nós continuamos esperando a promessa que os anjos falaram, que Jesus voltará um dia para nos buscar e morar com ele num lugar muito especial que ele está preparando para cada um de nós. E agora, você pode contar essa história para outras pessoas? Fique com Deus e lembre, Jesus é a nossa Páscoa. Não esqueça de nos seguir e de deixar o seu like se você gostou dessa história. Bye!